Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Meus amigos, tiveram novidade quanto à chegada do Lloyd Augusto, já tem data marcada para a chegada do novo reforço do Vasco, o atacante angolano, será oficializado pelo clube em breve, chega essa semana lá no Rio de Janeiro. Vamos falar também aqui do Nuno Moreira, que já está treinando com bola, o torcedor vive a expectativa do registro dele lá no vídeo da CBF, para ele fazer sua estreia contra o Flamengo. Também vamos falar aqui como está o mercado do Vasco, se vai chegar mais reforços. Tem zagueiro argentino sendo oferecido ao Vasco e muita coisa. Marcelo Santana explicando a situação do jogo do Vasco contra o Flamengo no Engenhão. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no canal. Bom, pessoal, o diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, concedeu aí uma entrevista e falou a respeito da escolha do Vasco por jogar no Engenhão, né? O que contradiz totalmente aí alguns dias atrás que alguns jogadores do Vasco reclamaram da grama sintética, né? Porém, o Vasco aí abriu mão de jogar no Maracanã, já que infelizmente não poderíamos enfrentar a mulambada lá em São Januário. Devido à polícia do Rio de Janeiro vetar essa partida no nosso estádio, o Vasco não teve outra escolha a não ser mandar o jogo para o Engenhão. E, infelizmente, o Vasco perdeu uma chance para mandar o jogo na nossa casa, que também é o Maracanã, né? O Maracanã é do Vasco, o Vasco tem que começar a se habituar a atuar no Maracanã para ter uma maior renda, tanto no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, também Copa do Brasil. Não simplesmente abrir mão assim do nada do Maracanã. Eu sei que daria uma vantagem ao Flamengo, mas o estádio também é nosso, o estádio não é deles. O Vasco tinha que ter batido o pé e falar, vamos jogar no Maracanã, mas o jogo será mesmo no Engenhão, e o Marcelo Santana explicou essa situação aí do porquê dessa escolha. Acompanhe o que disse o Marcelo Santana. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas no Maracanã, mas aí a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa. Pois é, agora o torcedor só quer uma coisa, vencer o Flamengo, quer que o Vasco vença esse clássico de qualquer maneira. O jogo será aí no próximo sábado, às 6 horas da tarde, lá no Engenhão. Torcemos aí para uma boa vitória do Vasco nesse clássico. Deixe nos comentários se você acredita na vitória do Vascão, o que você achou da escolha desse jogo ser no Engenhão.
Bom, pessoal, o atacante Nuno Moreira, que foi oficializado ontem pelo Vasco, já está treinando aí com o elenco vascaíno e o torcedor vive a expectativa da sua estreia no clássico contra o Flamengo, né? Diferentemente do Benjamin Garré, que já está registrado no BID, já pode fazer sua estreia aí no próximo sábado. Esperamos aí, quem sabe, esse jogador faça a diferença também nesse clássico aí tão importante pra gente. E esperamos aí que também o Nuno Moreira esteja em campo, já que ele atualmente é a grande contratação para a temporada, né? O jogador aí mais importante nessa janela de transferências, viveu um grande momento em Portugal e foi até mesmo eleito o melhor jogador do mês de janeiro lá no Campeonato Português e certamente chega aí com muita moral no Vasco. Torcemos para que esse jogador faça a diferença nesse ano de 2025. É um jogador aí muito interessante, torcemos aí para que ele esteja regularizado para o torcedor conhecer esses novos reforços do Vasco, né? E por falar em reforço, o jogador Lloyd Augusto, que é novo reforço do Vasco, deverá chegar na manhã dessa quinta-feira ao Rio de Janeiro. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o jogador já é esperado no Aeroporto Internacional do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o jogador esteve no consulado em Portugal, finalizando a burocracia da documentação para poder viajar ao Brasil e ser oficializado pelo Vasco. Uma novela gigantesca que finalmente teve um final feliz, principalmente para o jogador, né, que estava louco para jogar no Vasco, querendo muito vestir a nossa camisa, ser atleta do Vasco e principalmente atuar aqui no futebol brasileiro, que, segundo o próprio atleta, sempre foi um sonho dele e também mudar a vida da sua família, né? Torcemos para que esse jogador jogue muita bola. Como eu disse aqui em alguns vídeos passados, se você for olhar os highlights desse atleta, os melhores momentos desse jogador, você vai achar que ele é um cracaço de bola. Estilo de jogo a lá Cristiano Ronaldo, né? Mais calma, né, mano? Vamos ter calma aí, porque, como eu sempre venho falando, não gosto de ficar analisando tanto esse famoso DVD de jogadores, porque sempre gosto de usar o exemplo do Jean Davi, que seria o Messi chileno se você fosse olhar os melhores momentos dele, né? Assim como o Vasco caiu anos atrás, uns 10 anos atrás, naquele Monstróia, né, cara? Contratou o cara pelo famoso DVD, o cara não jogou absolutamente nada, aquele colombiano. Vamos torcer para que esse jogador, o Lloyd Augusto, dê muito certo, assim também como os outros contratados. E o Vasco também deverá anunciar em breve também a chegada do Bryan Palácio. Já está tudo certo com o Atlético, ainda não entendi o porquê de ainda não ter sido oficializada a contratação desse atleta, não tivemos novidades nos últimos dias, esperamos que a negociação aconteça, porque vai também chegar para compor o nosso elenco, e o Vasco precisa de ter um bom elenco, um elenco farto aí, tanto aí para as competições mais importantes, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e também a Sul-Americana, que seria também um grande objetivo do Vasco na temporada, lutar pelo título internacional, né? Já que voltamos a jogar essa competição depois de muitos anos, né? Torcemos para que dê muito certo todas essas contratações. E também tivemos uma novidade envolvendo um zagueiro que teria sido oferecido ao Vasco. Segundo o jornalista Fábio Torres, o zagueiro Miguel Barbieri, olha só o nome do cara, esse nome causou até meio que gatilhos do torcedor vascaíno. Porém, esse zagueiro argentino, no que não tem nada a ver com o Maurício Barbieri, esse jogador foi oferecido ao Vasco. Ele estava atuando no Rosário Central na temporada passada, não renovou seu contrato com o clube argentino, está atualmente livre. De acordo com o site ugol.com, ele não renovou seu contrato com o Rosário. Após 12 partidas com o clube argentino, o jogador está livre aí no mercado. Ele também tem passagens pelo Racing da Argentina, passou também pelo Belgrano, inclusive clube lá que o Verratti defendia antes de fechar com o Vasco, além de ter uma longa passagem pelo futebol mexicano. Jogou no Tijuana, Toluca e também Querétaro antes de voltar ao Rosário Central. É um jogador de 31 anos, um zagueiro que chegaria aí para compor o elenco do Vasco, né, cara? Um jogador aí que está com a idade já com 31 anos, está sem clube, pode ser um modelo de negócio interessante para o Vasco, já que não tem dinheiro, né? O Vasco busca um zagueiro no mercado, a gente já falou de vários nomes aqui no canal nos últimos dias, e quem sabe esse nome possa agradar a diretoria do Vasco se realmente proceder às informações desse jornalista que ele foi oferecido ao Vasco. É um nome a ser analisado aí pela diretoria, já que não vamos aproveitar o Manuel Capasso, que poderia ser muito bem aproveitado pela comissão técnica do Vasco, também pela diretoria. Porém, de acordo com o empresário do Capasso, as propostas que o Vasco recebeu e também o jogador não interessaram ao atleta, projetos esportivos muito abaixo do que o Vasco oferece atualmente ao jogador. Por mais que ele sequer venha sendo relacionado, o atleta prefere continuar no Vasco do que se transferir para clubes menores aqui na América do Sul. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome desse zagueiro Miguel Barbieri, zagueiro de 31 anos argentino, está sem clube atualmente, teria sido oferecido ao Vasco, chegaria de graça, o Vasco tendo que arcar somente com o seu salário. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Se tiver novidades, qualquer momento vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto, forte abraço. É nóis.